Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu vivo postando o que eu tô lendo lá, gosto muito de compartilhar as minhas leituras. E direto as pessoas me perguntam como eu consigo ler tanto, né? Como eu faço para escolher os meus livros, como eu faço para dividir a minha leitura. Afinal de contas, eu não tenho o costume de fazer uma leitura por vez, né? Eu faço mais do que uma. Inclusive, já vi pessoas falando que isso afeta, né? A absorção do conteúdo. Mas eu tenho um ponto de vista diferente. Hoje eu quero te contar como foi a minha história, né, com a leitura, mas principalmente te mostrar como que você pode construir esse hábito ou como você pode melhorar, aprimorar esse hábito, né, e encaixar na sua rotina, na sua vida e na sua identidade. Eu comecei a ler quando eu era criança, ali pelos meus 7, 8 anos, na escola vinha um pessoal distribuir panfletos na hora do recreio para quem quisesse comprar aquelas maletas de livros, sabe? Era muito legal porque vinha CD, às vezes vinha brinde, né, óculos 3D, essas coisas, que a criançada ficava louca, e eu inclusive, né. E como eu era fascinada nisso, os meus pais sempre compravam pra mim e ficava um tempo lendo aquela maleta, né, porque até eles voltarem pra vender outra demorava um tempo. Então eu comecei ali juntar uma coleção de livros, historinhas de criança, obviamente, né, não li um Sêneca com 7 anos, com 8 anos de idade, nem sabia, né, que esses livros existiam, porque ao mesmo tempo que eu tinha um apreço pela leitura, eu não era uma boa aluna na escola. Eu sentia que eu não me encaixava, que o que as pessoas, professores estavam ensinando na escola, eu não ia tirar um proveito daquilo. Claro, português, alguma coisa de matemática, né, biologia, algumas coisas me interessaram, mas eu não ia a fundo e não gostava de estudar. Não fazia tema, não fazia trabalho, não fazia tarefa. Eu só ia pra escola. Não entendi o porquê que a gente tinha que ir pra escola e, enfim. Então eu sempre odiei estudar nesse modelo tradicional e obviamente chegou uma hora que eu reprovei, né? Por muitos anos eu achei que eu não gostava de aprender, que eu era uma pessoa desprovida de inteligência, pra não falar outra coisa. E isso me, sabe, me desmotivava a buscar. Então eu ficava ali naquela questão de livros fictícios, gibis, essas coisas que criança gosta de ler, né? Então como eu não via sentido naquilo ali, parecia que eu vivia num mundo paralelo. E aí passaram-se anos e quando eu comecei a estudar no ensino médio, numa escola pública, eles colocaram como uma atividade escolar, após o recreio, 15 minutos de leitura. E aí eu comecei a ler coisas diferentes. No início comecei a ler livros da biblioteca e logo após eu comecei a comprar livros, porque aí livros que me interessavam realmente, né? Foi ali quando eu descobri a Amazon. Isso me instigou a começar a ler todos os dias. Porque todos os dias, 15 minutos eu tinha que ler na escola, então, pô, comecei a criar um hábito diário, coisa que eu não tinha, por mais que eu já lesse, eu não tinha esse hábito diário, né? Nem sabia o que era uma meta. Algo reacendeu ali. Como eu já não me dava bem com a escola, não gostava da escola, eu comecei a ler antes das aulas, nos intervalos, inclusive, muitas vezes, a aula inteira, tá? Porque como eu não gostava, né, não conseguia me enquadrar e me encaixar ali, eu ficava lendo meu livro tranquilaça, sentada na minha carteira lá no fundo. E como era uma escola pública, o negócio era mais leviano. Mas ainda, né, naquela coisa de leituras fictícias, romances, thrillers, coisas que não me agregavam intelectualmente, né? Então eu não estava lendo para me aprimorar, eu estava lendo apenas por ler, por gostar, né? O grande ponto de virada, assim, de chave, foi quando eu conheci o Cauã. O Cauã, ele já gostava mais de ler livros de desenvolvimento pessoal. Eu nem sabia que esse tipo de livro existia na época. Porque como eu comprava livros pela internet, eu ia direto no que eu gostava e lá eu, né, comprava um monte. E aí eu percebi que eu necessitava daquilo, porque aquilo lá era prático, realmente os livros eram com um fundamento bacana, que ia me desenvolver como pessoa, como o estudo ali na escola não me agregava. Estava de leitura, eu achei que ler livros assim, além de me agregar, iam ser bacanas, porque iam preencher uma coisa que eu gostava muito, né, que era o espaço de leitura. Então, a leitura podia ser uma ferramenta e eu podia
me beneficiar dela para o meu desenvolvimento. E foi assim que já na fase adulta eu conheci Nassim Taleb. Li livros como A Lógica do Cisne Negro, Antifrágil, que é um livro muito conhecido e muito bom. Em Antifrágil eu li um trecho que ele fala que quando um livro fica entediante, o erro é você insistir nessa leitura. A coisa mais sábia que você pode fazer é simplesmente fechar o livro e abrir outro. E isso me pegou assim, porque eu começava um livro e eu queria ler do início ao fim. Porque eu tinha que aprender o que aquele livro ali estava querendo me dizer, me mostrar. E muitas vezes aquela leitura não se encaixava para o meu momento, ou estava muito avançada. E aí acabava que eu não conseguia entender e não conseguia progredir no livro, porque era algo maçante. Quando eu li isso, eu compreendi que eu não precisava ficar, né, naquela leitura ali. Se ela não estava para o meu momento, se eu não ia conseguir aplicar aquilo ali agora ou compreender aquilo ali, eu li até onde eu achava que para mim estava ok e partia para o próximo. E aí depois, né, quando eu evoluía ou opa, acho que agora realmente dá para mim partir daqui, eu voltava e li o livro de novo. Fez com que fosse algo mais leve, né? A leitura fosse algo mais leve. Porque, obviamente, quando eu lia lá na minha infância, né, ou na minha adolescência, que eram gibis, pô, super prático de se ler. Livros mais técnicos é totalmente diferente. Então, isso mudou a minha cabeça. Taleb, ele é um defensor da curiosidade como motor e conhecimento. Ele não acredita em educação formal como um único caminho. Saber, né, que uma pessoa tão inteligente, tão intelectual, pensava daquela forma, além de ter clareado as minhas ideias, fez com que eu me sentisse meio menos desprovida de inteligência. Eu não me via como uma pessoa que amava aprender, mas também não me via mais como uma pessoa desprovida de inteligência. E sim, uma pessoa que não cabe no modelo tradicional do sistema. E foi assim que eu passei de uma péssima estudante, né, que reprovou, para uma pessoa que leu 42 livros em um ano. E onde eu quero chegar com tudo isso, né? Primeiro, te inspirar, e se você tem a crença de que você tem que ler o livro de início ao fim, isso já modula aí na sua cabeça que não precisa ser assim. É até melhor que você faça de outra forma. E, segundo, se você está buscando findar o hábito da leitura, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Eu li James Clear, Hábitos Atômicos, eu entendi o porquê que esse hábito da leitura se consolidou tão bem. E não só lendo James Clear, outro livro também que me fez compreender isso e mudar minha sistêmica de metas foi O Ano de 12 Semanas, muito bom também. Não lembro quem que é o autor, mas a questão é que nós somos muito apegados a metas, né? Eu quero ler 12 livros no ano, um livro por mês. Mas no papel ali, a hora que você tá fazendo, né, pensando como seu ano vai ser, como que, né, o que você quer fazer de coisas diferentes pro seu ano, você não conta, você tá criando uma expectativa. E você não conta que nem tudo vai ser como você quer. Então acaba que quando você cria essa expectativa e você se frustra por nada estar no seu controle, né? Você acaba se frustrando com a sua meta e muitas vezes abandonando ou, né, diminuindo sua frequência, não entregando o seu melhor potencial. Mas e se eu te falasse que a meta que você define, ela não importa. A meta de você ler um livro por mês, de ler 42 livros no ano, ela não importa, porque o que importa mesmo é o que essa meta vai fazer por você, ou o que você vai fazer por ela. No livro, então, Hábitos Atômicos, James Clear explica as 3 camadas da mudança de comportamento. Como você pode ver aqui na imagem, uma camada está dentro da outra, né? Então, o que sugere que para você obter o resultado, que é a camada externa, você precisa consolidar o resto. O que essas camadas explicam, né? E os resultados, que é a primeira camada, eles só vão acontecer quando você criar processos para você obter esse resultado. Então, processos é uma sequência de ações que vai te levar a algum lugar. E esse algum lugar são os seus resultados, as suas metas, né, o seu objetivo. E você só implementa processos realmente assim, sem você parar de fazer aquilo ali, quando essas ações que você vai ter que seguir, eles fazem parte da sua identidade. Aquilo ali tem que se tornar parte de você. Um exemplo seria, o resultado que eu quero ter é ler um livro por mês. Para mim, ler um livro por mês, eu tenho que
acordar, fazer meu ritual da manhã, né? Ir no banheiro, arrumar a cama, me trocar, fazer meu café. E aí, após isso, eu vou sentar em tal mesa e lá vai estar o meu livro, né? Com o marcador de página no lugar onde eu tenho que ler. E isso são ações que vão gerar um resultado, né? Que vão começar a criar um hábito. Inclusive, no livro, James Clear fala como é mais fácil você implementar um hábito quando você liga ele a outro, né? Então, por exemplo, eu tenho o hábito de todo dia tomar o meu café, sei lá, aqui fora. Se eu colocar o meu café aqui fora com o livro, o hábito ele vai se consolidar muito mais fácil. Isso é um processo. E aí vem a questão da identidade, né? E você se dar a identidade de eu sou a pessoa que lê todos os dias. Não existe não existe uma Amanda que não leia todos os dias, nem que seja por 15 minutos. O segredo tá aqui, os resultados eles só acontecem quando você implementa processos. Você só coloca na prática esse processo quando aquilo se torna parte de quem você é, da sua identidade. Hoje eu leio 3 livros por dia não, né? 3 livros no dia. Então hoje pela manhã eu geralmente leio algo para o meu desenvolvimento pessoal. Hoje eu tô lendo esse livro aqui, né, que já apareceu em outros vlogs. Esse livro aqui, tanto quanto esse livro aqui que eu busco ler à tarde, que é voltado para o meu trabalho, eles são livros para o desenvolvimento do meu negócio, para o desenvolvimento pessoal. Aqui a gente encaixa aquela questão de uma cinta leve, né? Quando esse livro aqui fica maçante, eu pulo para esse. E é o que geralmente aconteceu, porque como vocês podem ver, eu não evolui muito nesse aqui, mas nesse aqui eu li muito. E aí à noite, né, eu tinha costume de ler então um livro que fosse um romance, um thriller. Só que como isso estava influenciando muito em como eu estava dormindo, porque eu não estava dormindo, eu ficava tão presa naquela leitura, né? Ao invés daquela leitura descansar os meus olhos, ser algo mais técnico, mais entediante, que fosse induzindo o meu sono, eu acabava ficando lendo das 9 às 3 da manhã no Kindle. Isso estava me prejudicando demais. Então eu troquei essa leitura por Porque Nós Dormimos. Esse livro aqui, eu também não evolui muito, mas eu escolhi ler ele porque quando eu peguei ele ali na minha estante, eu ainda não havia lido ele, aqui atrás nas recomendações está escrito assim: recomenda-se ler antes de se deitar, no sentido mais pragmático da expressão. E aí eu pensei, pô, por que não? Inclusive o autor brinca, né, no livro, na introdução, que ele não vai se sentir ofendido se você dormir enquanto você estiver lendo o livro dele. Então realmente é um livro que ia me possibilitar o que eu estava buscando, que era o sono. Então aqui fica a questão, se um capítulo me trava, eu troco e aí eu não quebro a corrente do hábito, muito pelo contrário, eu só aprimoro o meu processo. Então para você ter ações, né, processos bem definidos, não é está dando certo, eu vou desistir, eu vou parar. Não, eu vou aprimorar, eu vou melhorar. A minha identidade é essa, eu sou uma pessoa autodidata, né? Alguém que aprendeu a aprender do seu próprio jeito. Não existe uma Amanda que não leia todos os dias, porque isso faz parte da minha identidade de quem eu sou. Se você também sente que não se encaixa nesses moldes tradicionais, talvez e muito possivelmente o problema não seja você. Talvez o que você precisa é só de um novo processo. Quem sabe até de um novo livro, né? E hoje ficamos por aqui. Me conta nos comentários qual livro mudou a sua mentalidade, mudou a sua forma de pensar, ou como você constrói o seu hábito de leitura. Vai que numa dessa eu descubro algo melhor e aprimoro o meu processo. E claro que se esse vídeo fez sentido para você, me ajude a alcançar mais pessoas, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, me ajuda a bater minha meta de inscritos. E até o próximo vídeo, eu te vejo nos meus stories.